Oi, gente, eu sou a Gabriela Angelim, do Oftalmopediatria em Casa. Sou especialista em oftalmopediatria e estrabismo pela Unifesp. Eu vim falar com vocês sobre quando fazer a primeira avaliação oftalmológica nas crianças e o que esperar dessa primeira consulta. Bom, então acho que é importante para a gente falar sobre esse assunto, derrubar alguns mitos que cercam. Então, primeiro mito: meu filho fez o teste do olhinho, fez o teste do reflexo vermelho, então ele já fez a avaliação oftalmológica. Não, não é bem assim. Esse teste do olhinho é um teste feito pelo pediatra na maternidade e ele testa por uma luzinha se o reflexo vermelho está presente e simétrico nos dois olhos. Então, como todo teste de triagem, ele é feito para detectar alterações grosseiras, como catarata congênita, uma opacidade da córnea, que é a superfície do olho. Ele não consegue checar o grau dos pacientes, ele também não vê a estrutura interna do olho, está tudo dentro do normal. Então, é um teste de triagem, é importante frisar isso. Então, quando que a criança tem que passar de rotina, né? Então, essa primeira consulta de rotina tem que ser feita entre 6 meses e 1 ano. Lógico, crianças com história de prematuridade, investigação genética, crianças com alguma síndrome, crianças com suspeita de estrabismo, esses casos têm que ser avaliados e encaminhados antes para o oftalmologista. Mas, seguindo tudo dentro do esperado, uma avaliação de rotina entre 6 meses e 1 ano de idade. Então vamos aí para mais um mito. Mas não dá para avaliar a criança. Dá sim, e a gente consegue fazer isso em qualquer idade, mesmo nas crianças pré-verbais. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns equipamentos para vocês tentarem entender que esse exame é um pouco diferente do adulto. Então, primeira coisa, como a gente testa a visão dos bebês? Como a gente sabe que uma criança entre 6 meses e 1 ano de idade está enxergando se ela não informa a visão? Então, primeira coisa que a gente testa é a fixação e se ela fixa e segue com os dois olhos. Então a gente tampa um olho, testa se ela fixa e segue com aquele olho, tampa o outro olho, também testa se ela fixa e segue da mesma forma com aquele outro olho. Vê se ela reage de uma maneira diferente quando a gente oclui um olho ou outro, porque se uma criança enxerga muito bem de um olho e ruim de outro, quando a gente tapa aquele olhinho bom, ela vai se queixar. Outra coisa que a gente vê na consulta, se tem estrabismo, olhinho torto, é importante a gente avaliar e corrigir o quanto antes essa alteração se for detectada. Terceira coisa que a gente vê, não dá para ver grau de criança, porque o grau a gente vê naquele equipamento ali de adulto que olha a casinha ou balãozinho lá no fundo, né? Não é assim. O equipamento que a gente usa em criança e em bebês são diferentes. Então, para a gente medir o grau, o que a gente faz? A gente usa duas coisas. Uma é o retinoscópio, que é esse aparelho que ele emite uma luzinha, e o outro são essas duas réguas aqui, que são as réguas de esquiascopia. Essas réguas, cada buraquinho desse aqui tem 1 grau. Então, a régua vermelha tem os graus negativos e a régua preta os graus positivos. A gente passa a luz em cada um desses buraquinhos, mira no olhinho da criança e a gente consegue assim detectar de uma maneira bem objetiva o grau das crianças. Então é importante frisar que, lógico, normalmente a gente espera encontrar um grauzinho, mas a gente tem que ver se esse grau está dentro do normal para a idade e se tem uma diferença significativa entre um olho e outro. Outro exame que a gente faz também nessa primeira consulta é verificar a parte de dentro do olho, então a retina, o nervo óptico. A gente faz isso com esse capacete aqui, que ele tem uma luz aqui na ponta. Essa luzinha, a gente usa uma lente e a gente consegue ver dentro do olho da criança e avaliar se a parte anatômica, se a parte de dentro do olho está dentro do normal. E vamos falar de mais um mito aí. Mas quando vai fazer esse exame tem que pingar colírio, tem que dilatar, e aí vai doer muito, a criança vai sofrer. Olha, realmente para a gente fazer a avaliação oftalmológica das crianças, a gente tem que pingar colírio. É a única forma, dilatando a pupila, é a única forma da gente medir o grau corretamente e também de ver, com os equipamentos que eu mostrei, a parte de dentro dos olhos da criança e saber que está tudo bem. O colírio ele arde um pouco, de fato, mas passa rápido. Às vezes a criança não dá nem tempo de chorar porque tem um incômodo, mas acaba passando bem rápido esse incômodo, então não é um motivo para se preocupar. É importante, só dá para fazer a avaliação oftalmológica adequada das crianças realmente pingando o colírio e dilatando a pupila. Vou falar de mais um mito com vocês. Tem muitos pais que deixam, vou ver lá na frente, vou avaliar, fazer a consulta oftalmológica quando meu filho tiver 6, 7 anos. Isso é perigoso. Por quê? A criança, ela não nasce com a visão perfeita. A visão, ela se desenvolve desde que a gente nasce até os 6, 7 anos. É o tempo que o cérebro leva para aprender a enxergar, né? O desenvolvimento da visão.
Então, se tiver algum olho que não tiver tendo o estímulo adequado e igual ao do outro olho, esse olhinho não vai se desenvolver corretamente. Então, algum grau que não foi prescrito, algum estrabismo, algum desvio dos olhos que não foi detectado, essas alterações, se a gente não detecta cedo e não corrige cedo, quando vai lá na frente, com 6, 7 anos, já é tarde e a gente não consegue recuperar a visão, né? O que a gente chama muitas vezes de ambliopia, aquele olhinho que não foi estimulado corretamente, ele fica um olhinho preguiçoso, né? Então, um olhinho que ele não enxerga tão bem e que se a gente pega depois dessa faixa etária, qualquer estímulo que a gente faça, a gente não consegue alcançar a visão igual do outro olho que foi estimulado. Bom, eu acho que foi uma forma de abordar esse assunto com vocês de uma maneira mais direta. Lógico, superficial tem muito mais coisa do que isso para falar. Lá no nosso canal no Instagram a gente fala sobre vários assuntos. Qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente também por mensagem. A gente vai tirando a dúvida de vocês, mas espero que tenha servido para mostrar a importância dessa primeira avaliação, ser entre 6 meses e 1 ano, e para tranquilizar e explicar como é feita essa avaliação nas crianças. Tchau, gente!